Ele é engenheiro formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, um dos maiores especialistas no mundo em urnas eletrônicas e está aqui pela segunda vez com a gente conversando no OtárioCast. Amilcar Brunazzo Filho é nosso convidado de hoje. Amilcar, é um grande prazer estar aqui de novo falando com você. Olá, Otário. Olá a todos os ouvintes, a sua grande audiência que você tem. Obrigado por essa oportunidade de vir contar o que aconteceu na auditoria fake das urnas eletrônicas que ocorreu na semana passada aí. Beleza, então é agora que a gente vai saber o que aconteceu. Amilcar, nessas eleições de 2018, a gente viu muitas denúncias de fraude nas urnas eletrônicas. Muitos vídeos, reclamações dos eleitores, postagens nas redes sociais e por aí vai. O TSE chegou inclusive a realizar uma tal de auditoria pública no dia 20 de outubro agora, para verificar se as urnas realmente são seguras, como eles dizem. Afinal de contas, com base nessa auditoria, essas urnas realmente são seguras? Deixa eu explicar rapidamente o que foi. Houveram muitas denúncias de problemas de eleitores que não conseguiam votar, né? No primeiro turno. As denúncias foram no Brasil todo, chegou a juntar mais de 16 mil denúncias. Eleitores que diziam que não conseguiam completar o voto, porque a urna completava o voto sozinho. Sem digitar o confirma, ela já encerrava a votação. Outros que diziam que digitavam um número, aparecia a foto de outro candidato. E outros que diziam que digitavam um número, aparecia voto nulo. E eram muitas denúncias e, normalmente, essas denúncias, a Justiça Eleitoral diz que é erro do eleitor, que o eleitor que não sabe votar, que faz besteira e tudo, né? E chegou a rodar um cara que filmou um vídeo em que o eleitor digitava 1 e aparecia o 13 já na tela. Sim, eu vi esse vídeo, apareceu em muitos lugares mesmo. Esse vídeo correu muito rápido, né? Estava desviando o voto para o Haddad. E logo o TRE de Minas anunciou, fez lá uma análise bem fajuta desse vídeo, dizendo que tinha corte, que tinha não sei o quê, e que era fake o vídeo, era fabricado, e que é impossível a urna completar um voto, quer dizer, você não digita e ela põe um dado a mais lá dizendo que isso era impossível, que isso não podia acontecer nunca com o sistema dele. Bom, aí, como houve muita reclamação, algumas urnas foram substituídas, porque não estava conseguindo funcionar, muita gente reclamando, e o TSE lá de Brasília ordenou que fosse feito alguns testes para verificar se as urnas estavam bem ou não. E eles estabeleceram o roteiro da auditoria, que ia ser feito lá determinadas atividades, e que quem quisesse ia poder lá assistir. Então eu resolvi ir. Então, só para o pessoal entender melhor aqui, você foi lá para assistir ou fazer auditoria junto com o pessoal do TSE? Não. Eu só assisti, só ficar de braço cruzado olhando, tá? Não era uma auditoria independente, então? Não. O procedimento da auditoria totalmente comandado pelo TSE. As três auditorias fizeram os mesmos procedimentos, ou seja, não eram auditores independentes fazendo aquela auditoria em cada local. Era um procedimento que veio de Brasília. Brasília falou, faz isso. Então os caras só trocaram de boné, né? Agora eu sou o TSE, agora eu sou editor. Exatamente. Então eles publicaram o resultado da auditoria dizendo que não houve intercorrência nenhuma, que dava tudo certo. E eu fui lá e vi um monte de coisa errada. Estavam fazendo um teste com o voto que não era verdadeiro, com a urna que não era verdadeira, com o software que não era verdadeiro, né? Eles tiraram tudo da auditoria e estavam testando outra coisa. Bom, então o crime aconteceu num lugar e eles estavam analisando um outro totalmente diferente. Justamente. Aí falaram que não tinha intercorrência nenhuma, que foi tudo bem. E a conclusão é que a auditoria provou que todas as denúncias dos eleitores estavam corretas, que fake foi a denúncia do TRE, que disse que era fake a denúncia da urna que mudava o voto, né? Foi provado que as urnas podiam estar mudando o voto e registrando o voto errado. Só não deu para determinar que voto foi desviado para quem, de quem para quem. Isso não deu para determinar porque não tem o voto impresso. Se tivesse o voto impresso, a gente poderia falar, não, esses votos aqui foram contados certos, que estão no RDV, que estão contados certos, e esses estão errados, tirar eles. Né? Isso não dá para fazer. Você acha que teve algum político diretamente beneficiado nessas falhas das urnas do TSE? Olha, isso que a gente encontrou ontem
esse era no sábado, aliás, foi uma falha de software, tá? De hardware, falha de hardware. É difícil uma falha de hardware ser dirigida, tá? O cara digitava um número, dava outro número lá na urna, né? Mas é difícil você fazer que digitando 17 desse 13. Porque foi demonstrado que tinha erro, que esse erro afetava o registro do voto, ou seja, o registro do voto não tinha, incluía o erro, né? Quer dizer, não estava o voto que o eleitor digitou, estava outra coisa gravada no registro do voto. E que não dá para fazer, não dá para descobrir, falta no voto impresso de para quem foi o prejuízo. Então, mostra a fragilidade do sistema, que ele não é tão perfeito como o TSE tenta dizer e finge que não viu, né? Nessa auditoria ficou na cara, estava lá demonstrado. E eles fingiram que não viram. Né? Então, para mim, essa denúncia grave é essa. A gente tem um sistema que não dá para fazer auditoria porque o TSE insiste que é perfeito e que não dá defeito. Quais os principais erros que você detectou nessa auditoria pública das urnas eletrônicas, feita pelo TRE de São Paulo? Olha, eu observei um negócio muito diferente do que eles anunciaram, de que não houve intercorrências. Eu observei erros graves da auditoria, procedimentos que nenhum auditor profissional faria, que tornam a auditoria totalmente equivocada, errada e imprestável até, né? Do ponto de vista técnico do auditor profissional, o que foi feito foram erros grosseiros e ridículos, né? A primeira coisa que eles fizeram foi colocar esse pendrive chamado VPP na urna e ligar a urna para ativar o software de recuperação de dados, aí, o software de verificação pré-pós-eleitoral. E com esse software, quer dizer, o próprio software que você queria examinar se estava bom ou não, eles começaram a pedir para esse software passar as informações, dar as informações desses arquivos, que são chamados arquivos de BU, de RDV, de hash e de log. Né? O boletim de urna, registro digital do voto, as assinaturas digitais e os logs. Então, em nenhum momento eles copiaram esses arquivos da memória da urna. Eles pediram para o software da urna fornecer uma cópia para eles. Entendeu? Ao fazer isso, eles modificaram o conteúdo da memória. A memória registra o próprio arquivo de log e vai registrando que foi acionado o programa VPP, que foi extraída uma cópia disso, uma cópia daquilo, tudo isso vai sendo registrado. Então, eles, ao fazer esse primeiro passo deles, eles estavam modificando a memória que você queria fazer a auditoria. É um procedimento totalmente irregular. Bom, e não tiraram os arquivos que eles queriam tirar cópias, eles não tiraram lendo a memória. Você devia pegar a memória, ler, o arquivo está gravado lá dentro, tira uma cópia dele e imprime para ver o que tem. Né? Então, ainda fazendo analogia com a cena do crime, eles deixaram o objeto que tinha DNA lá e pegaram outro, que não tinha nada a ver com a história. Exatamente. Contaminaram a cena. A analogia está perfeita, Otário. Exatamente isso. Foi o primeiro erro. Segundo erro, eles extraíram esses arquivos. Em vez de ler da memória, eles extraíram usando o próprio software, que você não sabe se é honesto ou não. Né? Você está lá para descobrir isso. E isso alterou o conteúdo da urna. Terceiro problema. A urna que começou votação e deu problema, ela estava lá gravando seus votos, seu registro digital do voto, e também seus arquivos de log. Quando deu problema, ela foi substituída, esses arquivos são copiados para a nova urna, que vai substituir, e dá continuidade na votação, de maneira que os votos que estavam gravados na primeira urna passam para a segunda e se somam os novos votos. Né? Eles extraíram o arquivo de registro digital do voto e o arquivo de log só da urna final, que funcionou até o final. A urna que deu problema e que estava gravada na memória delas, os arquivos eles chamam arquivos parciais, né? Até o momento que ela deu problema, tinha lá um arquivo com alguns votos, um arquivo com alguns registros de log, eles não tiraram. E era óbvio que tinha que tirar para verificar se havia coerência entre o que saiu de uma e entrou na outra. Então, ainda fazendo analogia com a cena do crime, eles deixaram o objeto que tinha DNA lá e pegaram outro, que não tinha nada a ver com a história. Isso. O objeto onde podia estar o sinal lá, a prova, eles falaram, isso não olha, vamos olhar para o outro ali, vamos olhar só para aquele, para esse não. E tem mais, né? Tem uma faca lá com mancha de sangue, e eles falaram, não, essa a gente não olha, vamos olhar aquela outra que está lá do lado, que aquela está limpa, né? Tava suja demais a faca e resolveram pegar outra mais limpinha. Bom, então não extraíram os arquivos de log, os parciais, né, da urna das duas que deu defeito. Bom,
Outra coisa, eles resolveram publicar, tornar acessível para quem estivesse assistindo esses arquivos. Eles imprimiram o arquivo de BU, aí o funcionário lá pegava o arquivo de BU, uma tira comprida, né, com todos os resultados, levantava assim, todo mundo filma, as televisões filmando, Globo, não sei o que, ali filmando, aquela tira de papel assim, tá vendo? Tá aqui. Aí o arquivo de RDV, tá aqui. O arquivo de assinatura digitais, imprimia, tá aqui. E o arquivo de log, o que é o arquivo de log? O arquivo de log é um arquivo que vai registrando temporalmente, né, um evento atrás do outro, um arquivo de eventos, registro de eventos. Ele põe tal hora, tal minuto, aconteceu tal evento. Tal hora, tal minuto, aconteceu tal evento. Ele é sequencial. Se é verdade o que os eleitores estavam falando, que tentava votar para o presidente antes de digitar o segundo número, ele já encerrava a votação, no arquivo de log isso ficaria registrado, porque o arquivo de log está lá. Tal hora, tal minuto, o eleitor autorizado. Tal hora, tal minuto, voto completado, voto para deputado. Tal hora, tal minuto, completado, voto para senador. Tal hora, tal minuto, completado para presidente, para governador e presidente, né? Então, esses eventos vão sendo registrados no arquivo de log. E no final, depois que ele completou o voto para presidente, põe tal hora, tal minuto, voto confirmado, tal hora, tal minuto, voto computado. Computado significa o quê? Foi gravado no RDV. Tá? Então, a gente tem essa sequência que se repete. O arquivo de log é meio chatinho de examinar, porque essa sequência de 4, 5, 10 lançamentos por voto está lá um atrás do outro, na sequência. Né? E esse arquivo poderia eventualmente indicar que o eleitor lá confirmou o voto para governador, não confirmou para presidente e já apareceu o voto computado lá no final. Porque o voto foi computado. O registro digital do voto que eles mostraram lá para a gente ver, estavam com tantos votos ali gravados nele. E esses votos que estavam gravados na RDV foram somados e estavam no BU, que tinha a mesma quantidade de votos. Então, alguma coisa foi gravada no RDV e isso foi somado, deu BU e deu resultado. Então, eles mostraram esses arquivos e o arquivo de log que eles fizeram, gravaram uma memóriazinha, puseram no saquinho e deixaram de lado. Ninguém examinou o conteúdo desse arquivo de log. Né? Onde podia ter um sinal do crime, né? uma prova, uma evidência, eles tiraram a auditoria, põe de lado no saquinho, fica lá para... A câmera estava ali filmando a cena do crime e resolveram não usar a câmera, jogaram no lixo. Isso. Lixo não, guardaram o guardadinho, né? Mas não examinaram o conteúdo dela. Eles concluíram a auditoria e não examinaram o conteúdo. Ficou tudo guardadinho lá. Quando acabou a auditoria, no final da tarde, lá, eles deram a conclusão e ninguém abriu o envelope para ver o que tinha gravado lá dentro. Tá? Todas as denúncias, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, eram corretas. Que era consistente as denúncias com o problema constatado. Então, aquele vídeo lá que o cara clica no número 1 e já aparece o 3, né? Poderia aparecer qualquer número, mas aparece o 3, marcando 13. Então, esse tipo de erro poderia acontecer. É exatamente o que foi encontrado lá na urna. Você digitava um número, aparecia um outro número. Entendeu? Ou aparecia mais de um número. A falha que foi encontrada, o defeito que foi encontrado no teclado, comprova inequivocamente que votos foram modificados, não todos, alguns. Tá? Mas inequivocamente o sistema modificou o voto. Registrou o voto errado. Contra a vontade do eleitor. Contra a vontade do eleitor, sem a vontade do eleitor. Tá? Isso foi demonstrado por eles. E isso eles querem esconder, porque eles afirmam seguramente o contrário. O TRE de Minas tinha declarado que era impossível acontecer isso. Tem até um vídeo de quando eles estão fazendo o teste do erro, que deu erro no teclado, e eles decidem substituir a urna com defeito por uma boa, para falar, não, vamos continuar o teste com a urna boa, porque essa aqui não está com defeito. Entendeu? Sério, eles fizeram isso. E aí, quando eu falei que não precisava, não tinha sentido, eles mandaram eu calar a boca.